Vamos que vamos. Bom, a gente está no quarto episódio do nosso podcast, Investimento 360 Graus. A ideia é a gente trazer conceitos, informações sobre o mercado de investimento de um modo geral. Então, a gente está falando, Wallace, do mercado de capitais, renda fixa, fundações, criptomoedas, metaverso, fundos e diversos, investimento em startup a gente vai trazer, investimento imobiliário. A gente vai trazer bastante novidade. Já tem gente que fala assim, eu quero falar sobre investimentos em marketing pessoal, né? na autoimagem, na marca, né? A importância que as empresas e os profissionais têm que investir nisso. Né? Eu falei, opa, legal. Wallace, vamos conversar contigo, querido. Fala pra gente aí um pouco sobre o que é a profissão de assessor de investimento, o AI. Isso é uma definição bastante complexa, né? Mas eu vou tentar ser sucinto. Tá, Robson? O AI, ele é um profissional... Primeiro, o que é AAI, né? É Agente Autônomo de Investimento. Teve uma alteração recente no nome da profissão, agora chama Assessor de Investimentos, ou seja, esse nome antigo, né, AAI, ele não é mais o nome atual, né? O nome atual, inclusive regulamentado pela CVM, é Assessor de Investimentos. CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, né? Então, é uma profissão regulamentada pelo Estado, né? Então, não é algo livre, né? Ou de aventura. Então, tem toda uma segurança de uma legislação específica para a profissão. Respondendo a tua pergunta, já que eu dei essa intro, né? Então, o agente autônomo de investimento ou o assessor de investimentos é o profissional que cria carteira de clientes e investidores. E esse detalhe do criar, eu diria que é o ponto mais importante que caracteriza esse profissional que você acabou de citar, né? Ele não é o profissional que vai gerir, né? Ou seja, vai receber uma carteira de clientes e investidores e vai gerir os investimentos daqueles clientes. O assessor de investimentos, ele tem que criar a carteira e geri-la depois de construída ou durante o processo de construção, ele também tem que geri-la, mas ele tem esse detalhe que é criar, né? Se não é um profissional capaz de criar, está na profissão errada. Se não é um profissional que quer criar, está na profissão errada. Sai, vai para outro lugar. Né? Simples assim. Então, o assessor de investimentos é um profissional que cria, né, relacionamentos, que cria uma carteira de clientes e investidores. Não sei se eu respondi de maneira sucinta demais. Você quer que eu floreie um pouco mais ou é isso aí, Robson? O que vocês acham aí, colegas? Tiago, Leandro, tem alguma pergunta sobre o assessor? Se tiver, pode ir tocando aí, fazendo a pergunta, sim. Eu acho ótimo o Wallace. Inclusive, eu percebo muito nesse mercado, né, que os assessores de investimentos que entram, né, quando começam, ou como querem, quando estão começando a profissão, eles querem analisar gráfico, né, quer analisar mercado, eles não querem atuar de maneira comercial. E a principal atividade, a principal função do assessor de investimento é o network, é relacionamento, é trazer a nova carteira, né? E eu vejo que não, eles querem degustar, querem estudar mercado, estudar economia, macroeconomia, setor, quer estudar cada ação, cada uma das mais de 400 empresas listadas na Bolsa, mais de 600 BDRs, não sei quantos centenas de fundos e centenas de ativos de renda fixa, e se esquece do principal, que é conhecer de gente, né? De relacionamento, de network para trazer para dentro, né? Você pensa dessa forma também? Eu acho que ao invés de ler o livro do Peter Link, né, o jeito Peter Link de investir, deveria ler o livro do Robson, né? Então, tô te colocando num patamar bom aí, Robson. Vou pagar um café para você, o chopp é esse. O café, o chopp, o vinho. Inclusive, manda o link para mim comprar o impresso. Eu quero comprar o mais caro aí, tá? Manda o link para mim comprar o impresso. Não manda presente, não. Eu quero comprar, tá? Então, manda aí. Ó.
Dizem que livro não se dá, né? Se compra, né? O pessoal, a editora me lembrou disso. Falei, cara, você não pode dar livro para os seus amigos. Eles têm que prestigiar e comprar. Porque eu falo, mas Eu se eu quiser aceito, dar de cara. presente, Eu não aceito pode e doação. tal. Mas eu compro, manda o link que eu compro. Mas, então, o assessor, né? Assessorar os clientes. Mas o que ele deveria mais se desenvolver, de fato, é o que o Robson está falando, é nesse conhecimento de como lidar com pessoas, de como se posicionar, de diferenciais estratégicos mercadológicos. Isso é um ponto que, com certeza, deveria ser muito mais explorado. Eu levanto muito essa bandeira aqui, Robson, e parece que eu estou falando sozinho, que bom que estou falando contigo também, você também está levantando a bandeira, porque, cara, eu falo com o dono do escritório a todo momento, e, meu, parece tudo gêmeos, né? Não sei, parece o clone, né? É tudo igual, cara, não tem diferencial, não tem... Cara, pô, que coisa chata, né? Então, é uma coisa que realmente precisa ser feita, essa questão de diferenciação, e o estudo comercial, com certeza, é um ponto primordial. Não é trader de terceiros. E se você quiser ser trader, vai ser trader, não tem problema nenhum, né? Tem trader que dá certo, inclusive eu vou fazer live com alguns aí nas próximas semanas, que vive de trade, né? Provavelmente, se o cara é trader e vive de trade e ganha dinheiro com isso, ele não vende curso de trade, muito provavelmente. Mas ok. Até quem vende curso, não tem problema, tem alguns honestos também, né? Mas não é, né? O assessor de investimentos não é um trader de terceiros, ele é um profissional comercial. Eu acho que o Thiago queria perguntar alguma coisa. Então, Alan, você falou que o assessor de investimento é o cara que cria, né? Ele cria carteira. Mas hoje existe aí, realmente é uma questão minha, o cara especializado em criar a carteira e um outro especializado por exemplo, na manutenção dessa carteira ou no relacionamento mensal com o cliente? Não, existe, mas não dá para falar que é uma rotina ou que é uma coisa comum, tá, Thiago? A figura do SDR, Closer Farmer, tem em qualquer lugar, né? Em qualquer mercado, em qualquer lugar. Mas no mercado de assessoria, o profissional desejado, né, pelas empresas... Interromper aqui, o Alan. Você citou aí três sopas de letrinha. Aí explica aí, por favor, o que é o SDR, o que é o Closer, o que é o Farmer. SDR é Sales Development Representative, que é um conceito criado criado não, mas nada se cria, tudo se copia, né? Mas ele meio que patenteou a ideia, foi o Aaron Ross, que era CEO da Salesforce, que é o maior CRM do mundo. CRM é Customer Relation Manager, né? Então é o sistema que gerencia ali o relacionamento com o cliente. O Aaron Ross criou isso e é um profissional que é pré-vendas, né? Então ele qualifica o cliente para a força de vendas, né? O closer é um profissional que como o próprio nome já diz, né? Em inglês, closer é fechar, né? Fechador. Então, ele é o fechador de negócios. Esse profissional geralmente recebe o cliente que o SDR qualificou e trabalha fechamento de negócio, né? Cria desejo no cliente de comprar e fecha, né? Faz o cliente assinar o contrato. E tem o profissional farmer, que é o profissional, como também o nome já diz, é o jardineiro, o fazendeiro, né? Então é o profissional que cultiva vínculos de relacionamento de longo prazo, né? Esses profissionais, eles existem, né, em todo segmento. No segmento de agente autônomo tem também, não segmentado dessa forma. Algumas casas possuem o conhecimento, né, e aí incorporaram esse conhecimento e aplicaram dentro da estratégia da empresa deles, mas é muito raro, né? Então, o profissional que é procurado hoje, Thiago, no mercado de assessoria de investimentos, no mercado de canais indiretos, de corretoras, esse profissional é o profissional que capta o cliente investidor, ou seja, ele vai atrás do cliente, cria a carteira de clientes
e ele, ao mesmo tempo, tem que ser o fazendeiro, o farmer. Ou seja, ele tem que ser hunter e farmer, né, ao mesmo tempo. Hunter eu também não falei ainda, né? Hunter é o caçador, né? Hunter. Então é o cara que prospecta muito, né? Então ele tem que ser hunter e farmer ao mesmo tempo. Isso é uma burrice, né? Que é de uma burrice enorme, né? Porque são profissionais que têm habilidades e características, inclusive comportamentais diferentes, né? Um bom hunter nunca vai ser um bom farmer e um bom farmer nunca vai ser um bom hunter, né? Talvez, se ele tiver 30 anos de experiência em venda, ser um cara faminto por conhecimento, mas mesmo assim, né, não vai ser. Né? Ele vai ser melhor ou no aspecto hunter, ou no aspecto farmer, ou no aspecto closer. Ele vai estar sendo subaproveitado se ele tiver que fazer todos os papéis. Né? Então, resumindo, o profissional quer milagre, o mercado quer milagre, que é o hunter e o cara que é hunter e farmer ao mesmo tempo, tá, Thiago? Perfeito. Aí eu vou pegar a fala do Wallace para levar a pergunta para você, o Thiago, sobre o mercado de cripto, que você é especialista nesse segmento, né, de investimento, né? Existe oportunidade no mercado de criptomoedas além de trader? Cara, existe, né? Trader é uma gota dentro do oceano, é uma forma de ganhar dinheiro no mercado. Como o Alas falou, você tem diversos e diversos traders. Infelizmente, ou felizmente, não sei, não que seja errado, mas a maioria hoje ganha mais dinheiro vendendo curso do que como trader. É uma realidade do mercado. Né? Então, assim, galera batendo recorde de faturamento, Hotmart, Eduz e vendendo curso. Alguns, como eu falei semana passada, eu acho muito picareta, tá? Porque vende uma facilidade que não é real. Vende como se, né, é aquela coisa simples ali, que não é. Outro dia eu vi o cara vendendo R$ 1.000 em 1 milhão em um ano. Cara, assim, eu fico muito triste ver isso no mercado. Mas não é a única, não. Você pode ser um investidor no mercado de trader, você pode ser um consultor de negócio, né? Não um assessor de investimento, como por exemplo o Alas estava falando, mas você pode ser um consultor, você pode ser consultor de empresa, né? Hoje, por exemplo, eu sou consultor de uma empresa, de uma locadora de criptoativos. Trabalho como trader, o meu patrimônio, né? As minhas criptos, não faço isso em forma comercial, não opero para terceiros. Então você tem opções aí para o mercado sem ser propriamente o trader, né? Acho que vale você estudar para ter conhecimento, mas não necessariamente você... não, se eu quero trabalhar com cripto, eu tenho que ser trader. Não, você não precisa ser trader especificamente. Você pode ser um consultor, você pode ser, por exemplo, apenas um investidor, né? Você pode trabalhar numa empresa captando cliente, né? Com captação de cliente, trazendo captação de cliente para esse mercado. Pô, mas eu não, você está trabalhando no mercado de cripto. Então você vai ter que ter um mínimo de conhecimento. Até para você captar clientes, você tem que saber do que você está falando. Mas você não precisa ser um trader, um cara extremamente especializado para trabalhar nesse segmento, por exemplo, captando cliente para uma empresa. Perfeito. Ô, Robson, posso fazer uma pergunta para o Thiago? Posso fazer uma pergunta para o Thiago? Rapidinho. Thiago, eu já falei com algumas locadoras de criptoativo, né? Eu não sei qual que você atua, não faço ideia, mas já falei com algumas e eu acho interessante, engraçado, inclusive, né? Que algumas das que eu falei fala, pô, o cara vai ganhar muito dinheiro, vai ganhar 15 mil, né? Rápido, né? Mas aí eu perguntei, poxa, então paga um salário transitório pro cara, paga um salário para ele de 5 mil, né? Já que é garantido que ele vai ganhar 15, né? Paga aí 5 mil, não dá para ganhar grana mesmo, né? Pô, paga aí. Não, a gente quer só empreendedor. Por quê, cara? Eu não consigo entender isso, né? Por que eu não achei uma locadora de criptoativo que paga salário pro consultor dela? Assim, eu não sou dono da empresa, né? Mas vou te falar até como advogado, né? Minha formação em direito, já tive escritório, defendi durante 18 anos diversas empresas.
Acho que a primeira coisa é você fugir de qualquer vínculo empregatício. E automaticamente você diminui a sua folha e a sua despesa, né, o seu custo mensal. Obviamente, você está diminuindo também ali o seu risco, né? O seu passivo, a sua possibilidade de passivo. E outra, você, dessa forma, você trabalha com sonho. Então, assim, tem prós e o contra, tá, Ala? Eu te falei, eu já tive escritório. Eu tive escritório durante 18 anos. E eu tive a experiência de contratar consultores. Tanto com salário fixo, né? Um bom salário fixo, quanto com um salário fixo ruim, baixo, e aí meritocracia, quanto só meritocracia. Tá? Eu fiz 3 testes no meu escritório. O que mais funcionou para mim, dentro do meu segmento, foi um salário baixo e um percentual mais elevado de participação. Salário alto, cara, gerou acomodação. Infelizmente, gerou acomodação. O cara que estava satisfeito em ganhar 4, 5 mil reais. Cara, tô feliz. Não preciso trazer negócio para o escritório. Mas, pô, peraí, você vai ganhar, por exemplo, né, na época, nesse salário, nesse patamar, eu pagava 10% de volume de negócio que ele trazia para o meu escritório. E o cara estava feliz com 5 mil. O outro extremo, sem salário, eu afastava muita gente que às vezes que era uma pessoa excelente, e foi onde eu percebi isso. Era um cara muito bom, mas, cara, que estava no aperto, e aí, de repente, precisava ali de R$ 1.000, R$ 1.200 para cobrir uma passagem, para cobrir um almoço, um café que o cara estava tomando com o cliente e tal. Então, foi quando eu cheguei na modalidade meio termo, que foi exatamente isso. Eu pagava R$ 1.500, né? Só que em vez de 10%, eu pagava 20% em cima do volume. Então, foi o melhor. Mas ainda assim, por exemplo, eu não gerava vínculo, né? Eu botava como ajuda de custo. Porque aí, cara, infelizmente no Brasil também, assim, para você ter um processo trabalhista em cima não custa. Eu hoje, no meu atual momento, eu não tenho salário fixo. Mas aí é uma característica minha de trabalhar em cima de 100% da minha meritocracia e eu aceitei a regra do jogo, entendeu? Então, dentro disso, dentro da proposta que me fizeram, eu poderia falar, cara, não quero. Né? Não quero, recebi outras propostas, né? Então, assim, eu não tenho meu salário, mas gosto do sistema de trabalhar em cima. Hoje eu não estou afim de trabalhar, então, por exemplo, passei agora 7 dias na República Dominicana, cara, e o acordo com a minha mulher foi no primeiro dia, ainda trabalhei, ela brigou comigo, cara, larguei de mão, trabalhava alguns dias à noite, depois tomou porrada da mulher e entrou no clima. Entendeu? Né? E assim, deixava ela dormir, pegava o celular, fazia alguma coisa, mas numa CLT talvez eu teria que esperar 30 dias de férias, aquele esquema que para mim não funciona, tá? Eu nunca fui perfil CLT, não. Eu gosto da minha liberdade geográfica, de tempo, enquanto eu busco minha liberdade financeira. Mas é uma realidade, sim, tá, Wala? A grande maioria, a maioria esmagadora, não trabalha com CLT. E eu também tenho minhas ressalvas com qualquer proposta que seja, Milagre. Daqui a 15 dias você está ganhando 15 mil, no primeiros 30 dias você está ganhando 15 mil. Cara, qualquer proposta, qualquer promessa que passe facilidade, eu já fecho o olho, já emburro a cara. É possível, cara? É possível, mas tem que trabalhar pra caramba, cara, como qualquer outra coisa. Dedicação, conhecimento, compromisso, resiliência, ouvir não. Então, assim, trabalho de formiguinha, cara, dá para ganhar 15, 20, 30, 40, 100, 150, com esse consultor que tira 200 mil por mês. Mas, meu irmão, o cara trabalha 18 horas por dia, mais do que a grande maioria das pessoas. Perfeito. Inclusive, ontem eu vi uma reportagem aí de uma prisão aí, prisão não, né? Uma busca-apreensão, né, do Tiro Lipa e da Delane de Leone, uma advogada que virou influencer, né? Eles receberam uma busca-apreensão na casa por causa de uma empresa que supostamente vende curso de investimentos esportivos, chamada Betzord. Né? Mostra até a imagem do cara, Rafael Gomes, né? E os caras estão envolvidos, sendo indiciados por lavagem de dinheiro, né? E entra muito nessa coisa. Tem muita gente que tá perseguindo, né? O COAF, que é o controle de atividade financeira, tá batendo firme aí com relação a essas falsas promessas, né? Essas promessas muito super. Você vai ganhar dinheiro. Isso a gente vê em criptomoeda, vê em trader, vê agora essa coisa de investimento esportivo, né? Isso tem sido muito incidente. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque
essas ações descabidas e irresponsáveis do mercado têm provocado muito uma informação, uma desinformação no mercado que causa medo, né, do mercado. As pessoas ficam perdidas. Ela acha que, porque acontece um caso desse gás, da Gás, né, consultoria lá de Cabo Frio, né, o tal caso do Gladstone, né, que está preso agora, movimentou 128 bilhões de reais, né, tá ainda preso, aí o faraó das criptomoedas, né, lá em Cabo Frio. Aí todo mundo fica literalmente com medo. A gente já teve casos no mercado de ações lá atrás também, né, o Nasdaq, né, que fez o golpe que fez e que criou um rebuliço no mercado. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que um dos caminhos para a gente evitar de ser prejudicados é buscar informação, fontes fidedignas, o que é muito complexo hoje, né, porque vem informação de tudo que é lado, você não sabe nem qual é a fonte que é confiável ou não, né? Então, nesse mercado, uma boa fonte é a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que é o órgão que o Wallace comentou, né? Citou, que regulamenta o mercado financeiro. Aí eu vou pegar essa questão do gancho. Existem 3 certificações no mercado. Uma delas até eu fico na dúvida se tem ou não, Eu vou levar essa pergunta para o Fernandes, né? Sobre educador financeiro, né? Não tem a regulamentação, até onde eu sei, até o que eu saiba, me corrija aí se eu estiver falando bobagem aí, o Fernandes, e o Wallace conhece bastante também dessa linha. E fala um pouco aí, Fernandes, o que é o educador financeiro, né? Para que serve? Bom, Wallace, você quer falar sobre a questão da certificação primeiro? O que você prefere? Manda bala, Fernandes. O Robson mandou para ti a bola aí. Você quer que eu assuma a bola? Eu assumo também. Você que manda. Olha, a certificação eu percebi que você é o atacante nessa parte, então eu não... não, sou nada. Sobre o educador financeiro, o educador, cara, todo mundo é educador financeiro no final da história, né? Então, o assessor de investimentos é um educador financeiro, o rapaz do consultor de cripto é educador financeiro de certa forma. Todo mundo tem um impacto ali na educação financeira do brasileiro. Mas não tem uma certificação específica. Talvez a mais próxima, né, que tem uma abrangência grande, questão de certificação, né, que é a bola que o Fernandes levantou, é o CFP, né, que é uma certificação bastante complexa, inclusive, que está mais perto ali de um planejamento financeiro, algo até mais próximo, de fato, da base de educação financeira, né? Mas não é uma profissão regulamentada, pelo menos é o que eu acredito. É isso mesmo, Fernandes, ou não? Eu também entendo dessa forma, Wallace. Inclusive, a questão do educador financeiro, eu gosto muito dessa parte com relação à parte do planejamento, né? Como você mesmo falou, todo mundo acaba sendo um educador financeiro, afinal de contas, né? O fato maior que acontece, que no caso do planejador financeiro, ele cuida daquela questão de planejar, né, a vida financeira, seja da pessoa física, né? Normalmente acaba sendo a pessoa física, né? Pode ser um sócio, um gerente, um diretor, mas ele acaba cuidando mais da pessoa física, né? Para ajudar a criar toda uma estratégia que garanta para ele uma vida mais saudável, né, financeiramente. Então, eu acho que, no caso do planejador financeiro, ele acaba sendo uma porta de entrada para todos os outros nichos, na verdade, né? Todas as outras funções. Eu vejo dessa forma. Realmente me atrai muito a questão do planejador financeiro. Tá? Legal. Vou complementar aqui. Existe uma certificação, eu estava pesquisando aqui agora, enquanto vocês estavam falando, porque eu fiquei com dúvida também, né? Existe uma certificação, que é o CFED, né, reconhecida pelo MEC, que busca distinguir os educadores financeiros, né, dos autônomos, né? Porque todo mundo né? A própria XP, ela pegou uma alavancagem aí na atuação dela, por causa disso, né? Ela quebrou o protocolo, né, do mercado financeiro. Eu vivi muito isso quando eu fui contratado pela XP para
treinar os novos escritórios da XP. A XP ela tinha uma espécie de startup, né? Aqui no Rio de Janeiro, aqui na Barra da Tijuca, era um ambiente que tinha 52 posições de trabalho, tinha as salas de reuniões, era um co-work, né, para os novos escritórios. Então, eu fui contratado para implementar gestão, dar treinamento de gestão para eles, né, como é que eles tinham que fazer um planejamento estratégico, marketing, vendas, né, ou seja. E depois eu acabei entrando sócio de um dos escritórios e desenvolvi um bom trabalho lá, graças a Deus. Depois vendi a minha parte para entrar numa empresa, uma advisor, né, que chama Coldwell Bank, uma empresa que tem um mercado financeiro e imobiliário integrados, né, para grandes business, inclusive desenvolvimento de fundos imobiliários. E aí, incorporações, negócio pujante. E aí, a XP tinha essa coisa da educação financeira que quebrou o protocolo do mercado financeiro. Eu lembro que, inclusive, quando eu conversava com os dinossauros, né, os caras que trabalharam no pregão, trabalhou na Bolsa de Valores, que vieram do mercado antigo, eles tinham uma dificuldade brutal de querer dar palestra e dar curso. Eles não queriam seguir essa linha, vou vender curso, vou dar palestra, não, eu quero operar, eu quero fazer. E esses camaradas, eles foram ficando para trás para os novos que chegavam e adotavam o modelo, que era dar uma palestra, divulgar para trazer palestra, ministrar palestra de 1 hora e meia para fazer um pitch de venda para o curso e do curso trazer o relacionamento para a assessoria de investimento. Esse era, inclusive, o funil de vendas da XP. E eu gostava muito, porque o funil de vendas da nossa empresa, que é a Corporate Gestão 360 Graus, que é uma empresa de educação e educação corporativa e gestão de negócio, a gente sempre fez esse formato. Né? Workshops, seminários, o Summit, por exemplo, que a gente está propondo para o lançamento do livro, ele é a ponta da cabeça do funil. A gente vai fazer um pitch de chamada para os eventos, que basicamente, olha, vai ter os podcasts acontecendo tal hora, tal dia, né, a programação para os assuntos específicos. No final de um evento desse, o que é? É pitch de venda, né, o chamado CTA, o Call to Action, né, você chamar para um evento. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que vai entrar, tem gente que não vai entrar, e não importa, né, faz parte do processo de venda, e que as pessoas, inclusive, têm muito medo, né, de fazer isso, vergonha. A gente está aqui para vender, a gente está aqui se vendendo, para os outros, para o público, né? Isso não tem nada de errado. Então, eu estou vendo aqui a CFED. E aí eu volto a pergunta para o Wallace. Analista financeiro, Wallace, qual é o papel aí do analista financeiro? Primordial, né? Sem o analista financeiro, o assessor fica sem munição, vamos dizer, né? Mas em geral, né, a gente pode falar que tem 3 tipos de vagas no mercado financeiro, tá, Robson? Claro que tem vários nichos, né? O mercado financeiro é um mercado absurdamente grande, né? Porque tudo que envolve dinheiro é mercado financeiro, né? De alguma forma. Então, meu Deus, é muita coisa, né? Mas basicamente tem 3 áreas, né? A área comercial, que cuida e se relaciona com os clientes, né? E aí tem vários níveis, né, dentro da área comercial, desde do mais basiquinho até o super sênior, né? Tem a área técnica, que geralmente é a área que tem o conhecimento, né, sobre produtos, sobre operações, estruturação e tudo mais. E tem a área operacional, que é quem operacionaliza tudo isso, né? Então, o analista, que é o cara que você trouxe, né, ele está na caixinha, talvez, ali do cara técnico, né, do cara especialista. E ele é de uma função primordial, né? Aonde ele trabalha, geralmente? Ele trabalha em banco, em corretora, em casas de research, em assets, né, fundos, né? Então, ele é um profissional que trabalha analisando, né, as oportunidades e verificando viabilidade dessas oportunidades, inclusive, né, com estatística, com fatos, com números, né? Então, é um profissional de extrema importância. Tem muita oportunidade para analista? Não, é claro que não, né? Assim como em qualquer mercado, né? Pô, vamos supor que esse aqui é um celularzinho que eu tenho da empresa aqui. Peguei agora, o meu tá aqui, mas eu tenho outro aqui. Esse aqui é um Xiaomizinho, lá na China, né?
É bom? Se é bom? É bom, é bom. Esse aqui é bem ruim, mas é barato também, então tem que ser ruim mesmo. Agora, esse aqui é o seguinte: quantos caras técnicos foram necessários para construir essa merda aqui, esse Xiaomizinho, né? 2, 3, talvez 4, né? Para projetar, aí mais alguns 4 para executar, não sei, né? Mais ou menos isso, né? Mas não foi muita gente para produzir um Xiaomizinho desse aqui, né? Vamos supor que tem muita gente, 100 pessoas técnicas para fazer essa merdinha aqui, né? Quantas pessoas vendem isso aqui no mundo inteiro? Milhões, né? E no mercado de investimentos, no mercado financeiro, é igual, né? Vai ter 100 pessoas para produzir um produto financeiro e 1 milhão que vai vender esse produto financeiro, né? Então, existe uma natural escassez de oportunidades na segmentação técnica, que é o analista que você trouxe aí, Robson. Não sei se eu respondi a tua pergunta de maneira lúdica, eu tentei fazer isso. Respondeu sim. O analista técnico, o analista financeiro é o cara que, inclusive, monta as carteiras, né, de ações, por exemplo, que o assessor não pode indicar ações, né? Tem um detalhe aí dentro da regra da CVM que o assessor de investimento ele não pode recomendar ações. E aí quem faz essa estruturação de carteira é o analista, né? Geralmente quem faz a estruturação de carteira não é o analista, é o consultor, né? É outra profissão, tem uma outra profissão chamada consultor, né? Que é exigida uma certificação chamada CEA, né? Mínima, ou o próprio CFP elimina a necessidade do CEA. O consultor, ele monta a carteira, porque geralmente quem monta a carteira é quem está em contato com o cliente, é um profissional comercial. O cara técnico, ele monta o produto que vai na carteira, o analista, né? Então, na carteira vai o Fundo Verde, vai o Alasca, vai ação da Vale, ação da Taesa, fundo imobiliário da Quineia, e tudo isso vai na carteira, né? O analista, ele cuida do produto que vai na carteira, geralmente, né? Ou analisa pergunto porque dentro de uma... Eu estou fazendo essa afirmativa porque quando a gente está falando da relação do assessor com o cliente, o assessor ele não recomenda ações, ele não pode recomendar, e ele pega a carteira que foi criada pelos analistas da corretora. Não tem a figura do consultor interagindo com o assessor. O consultor, ele é uma figura normalmente externa de uma corretora de valores. Confere? Tá, tudo bem. Mas o analista em si... Mesmo ou você vê de maneira diferente? Eu vejo diferente, né? O analista, ele é um cara nichado, né? Eu vejo que ele é um cara nichado. Então, o analista, ele não vai saber de fundo imobiliário, não vai... Se é um analista de... Por exemplo, eu sou analista de renda variável, um exemplo, que já é muito grande, né? Geralmente o analista, ele é nichadinho. Sou um analista de opções, um analista de derivativo, um analista de ações de empresas do segmento energético, né? Ele é um cara muito nichadinho ali. Esse cara, ele não monta a carteira toda, né? A carteira toda é montada por um profissional que é mais abrangente, que é a figura de um CEA, de um CFP, de um consultor CVM, talvez, né? Se for um cara independente. O consultor CVM é um cara independente, é um assessor que pode recomendar produto e que não tem fidelidade com nenhuma corretora, né? Então tem uns carinhas aí bravinhos que querem transformar os assessores em uma coisa nova, segundo eles, que é dar liberdade para os assessores. Já existe, né? Vai tirar a porra do CEA e para de encher o saco, né, das corretoras. Então, vai lá e seja consultor CVM, né? Já existe a profissão, né? Não precisa ser livre, já tem a liberdade. É só você ir lá atrás dela e assumir o ônus da liberdade, né? Porque ter liberdade tem um ônus nisso, né? É muito legal ser livre, mas você tem que assumir que você tem que pagar um preço pela liberdade, né? Ixi, comprei briga. Bom, mas resumindo, eu acho isso aí, Robson, cara.
eu não acho que o analista é o cara que monta a carteira, né? O analista faz parte da engrenagem de uma research da XP, por exemplo. Montagem da carteira. E aí, depois tem toda uma curadoria de alguém que é mais generalista e tem conhecimento em tudo, né? Ou mais sênior, que seja, né? E aí sim, essa pessoa, esses profissionais montam a carteira, passam para os assessores a carteira recomendada da corretora, né? Mas não é um analista que monta ela. O analista ele é especialista de uma coisinha lá, entendeu? Essa é a minha visão, minha percepção, tá? Não sei. Não, eu acho que bate sim. A gente está falando a mesma coisa de forma diferente. Eu estou falando de dentro para fora, você está falando de fora para dentro, digamos assim, né? Quando eu falo de dentro para fora, eu estou falando, existe uma área dentro da corretora ou dentro do banco, né, que está envolvido na corretora, que eles têm uma equipe de analistas, né, analista-chefe, né, economista-chefe, gestores de uma área onde tem um analista que vai montar a carteira de dividendo, o outro montar a carteira mensal de ações, isso vai passar por uma curadoria, né, o mais experiente que vai empacotar e entregar a carteira para o assessor. A referência que a gente leva para o cliente como assessor de investimento é o analista, né, por dentro da corretora. A gente sempre fala, o analista, né, pode citar o nome do analista, inclusive, e alguns desses analistas, eles têm o CFP, né, eles têm também essa outra certificação. Qual é a certificação do analista mesmo? Geralmente depende da área, né, mas a maioria ou é CNPI ou CFG-CGA. CNPI é mais ligado para renda variável, em linhas gerais, assim, estou sendo bem grosseiro, tá? Mas mais ligado para renda variável. E o CFG-CGA mais ligado para operações estruturadas, fundos e renda fixa. Perfeitamente. Tiago, é preciso ter formação em trading para começar a ganhar dinheiro no mercado de cripto? Cara, não. Você pode ser um investidor e você vai ganhar dinheiro. Né? Se você quiser cuidar do seu próprio dinheiro, é bom que você tenha um conhecimento. Né? Eu, quando comecei nesse mercado, eu comecei como investidor. Eu botei meu dinheiro, aloquei meu dinheiro numa gestora de criptoativo, né, que eu comprei a criptomoeda. Até para comprar a criptomoeda eu tive que, né, peraí, como é que eu compro? Como é que eu abro uma conta numa corretora? Como é que eu compro uma criptomoeda? Nunca tinha tido contato com isso. Como é que eu transfiro a minha criptomoeda, né, para uma gestora? E comecei a ganhar dinheiro, né, com alta de Bitcoin, Ethereum, vamos falar aí das clássicas, né, BNB. E dali me despertou o desejo de falar assim, poxa, peraí, como é que faz isso? Né? Como eu sempre falei, né? Pô, peraí, se a pessoa está ganhando, está fazendo para mim, peraí, como é que eu faço? E aí eu tive a curiosidade, né, peraí, deixa eu começar a fazer para mim. Entender isso, né? Entender esse mundo. E aí, cara, é curso, é estudar, é errar, né? Errar com pouco, mas errar logo. Então, e aí você vai pegando confiança, vai aumentando a sua mão, vai aumentando a sua base. Ainda assim, hoje, eu não opero 100% com o meu dinheiro. Assim, meu patrimônio não está todo na minha mão, né, entre aspas, no sentido de que sou eu que faço girar. Mas eu tomo minhas decisões, eu analiso o mercado, eu entro, eu saio, eu compro, eu vendo. Né? Então, agora, hoje mesmo, eu estava abrindo uma conta numa outra corretora para experimentar, né, para ter essa base de análise de diferentes corretoras, do que uma me oferece, do que a outra oferece. Entendeu? Então, hoje eu abri conta na Bybit, que está oferecendo até uma semi-automação, né? Eu posso, como fosse, configurar algum... Só letra aí pra gente. Bybit, BY... Só letra aí, Bybit Bybit é BYBIT. Por que você escolheu a Bybit? Eu escolhi, primeiro que um dos traders grandes que eu sigo, né? Um cara que eu acho que é muito sério, ele já vinha falando dela. Ela está com uma promoção de taxa e pela possibilidade de criar como se fosse uma automação. Eu que monto, né? Eu que configuro essa automação. Eu escolho a moeda, escolho a margem que eu quero trabalhar, escolho o volume de operações que o robozinho, né, vamos falar, a automação pode fazer no dia, e aí ela me dá um valor que eu preciso investir para cobrir as taxas e tudo demais. E, assim, funciona para mercado lateralizado, né? Obviamente,
um mercado lateralizado, e aí aproveitando a oscilação da criptomoeda, que acho que é o grande diferencial, vamos colocar assim, em termos de operação para a B3, por exemplo, é a oscilação que a criptomoeda tem em frações de segundos, que você consegue fazer micro-operações ali ao longo do dia, né, com taxas 0,0001, taxas mínimas, entendeu? Então você faz 30, 40, 50 operações num dia e começa a tirar ali pequenos percentuais em cada operação. Eu achei legal essa possibilidade. Não estou indicando ainda porque eu não comecei hoje, abri hoje de manhã a minha conta, vou começar a testar. Mas até para fazer isso, sim, você precisa ter um conhecimento, estudar o mercado, como qualquer coisa, né, cara? Para dirigir, você tem que fazer autoescola. Acho que um dos grandes erros do brasileiro, eu vou falar do brasileiro, que é com quem eu tenho contato, por exemplo, o cara acorda e decide ser empresário. Vou montar minha empresa. E ele acha que não precisa estudar, ele acha que não precisa aprender, entendeu? Então, assim, cara, para ser médico você estuda 10 anos, para ser advogado você estuda 5 anos. Meu irmão, empresário você tem que estudar também. Então, assim, para entender, para ser trader você precisa estudar. Aí o cara faz uma operação, pô, comprei na baixa, subiu ali 10%, eu vendi, pô, cara, eu sou espetacular. E depois, ó... E a maioria vai perder dinheiro. Mas por que a maioria perde dinheiro? Porque a profissão é ruim? Não, porque a maioria não estuda. Ué, cara, como tem um monte de advogado aí que tá fechando escritório, como tem um monte de médico, cara, que comete erro. Todas as profissões você tem que estudar, cara. Você tem que ser bom no que você faz. Agora, isso demanda tempo, experiência. Também a teoria sem a prática é vazia, cara. Por isso que eu sempre falei, cara, eu gosto de falar de pele em jogo. Perfeito, Thiago. Eu, inclusive, ontem eu fiz um comentário em um play aí de um cara que eu admiro muito. O cara começou há pouco tempo a se pronunciar, ele é empresário, trabalhava com o pai, né? Sempre trabalhou com o pai há muito tempo, e ele vem se projetando aí com educação e gestão de negócio no mercado de uma maneira muito interessante, com muita profundidade, de forma que é o único cara que fala, esse é bom. Falando de gestão de negócio, é o cara que mais eu respeito hoje. Mas ontem ele falou uma coisa, dizendo que o primeiro que você tem que... ordem e progresso. Primeiro você progride com o seu negócio, você bota ordem. Cara, isso é um absurdo. Se você seguir essa linha de ordem, inverter a ordem e progresso, né, que ele faz uma alusão à bandeira do Brasil, primeiro você escala o negócio, depois você organiza. Cara, você não vai escalar. Se você não tiver um bom planejamento estratégico, se não tiver um bom plano de marketing, alinhado a um bom plano de venda, sabe, com os processos minimamente bem desenhados, você não traciona o negócio. Você vai quebrar. E é por isso que mais de 70%, o Sebrae fala, né, antes da pandemia, né, 71% das empresas quebram nos primeiros 5 anos. Nos últimos 3 anos antes da pandemia, quebraram 314 mil empresas. Nos primeiros 40 dias da quarentena, foram 712 mil. Depois de um ano, mais 500 mil. No segundo ano, mais 500 mil. Está uma quebradeira em cima da quebradeira. Por quê? Porque não tem gestão. As pessoas vão no ímpeto técnico, né? Os próprios assessores de investimento, pior ainda os escritórios, né? Que começam a montar o escritório sem um planejamento, sem entender que a maior dificuldade de um escritório de assessoria de investimento registrado na CVM, né? Banco Central, B3, toda a regulamentação que envolve, se não tiver bons profissionais, né, alinhado, não vai. E aí, o Wallace, eu debati com uma pessoa recentemente, dos players, que estava preconizando que os assessores de investimentos que entrarem têm que ter acesso ao balanço da empresa e tal, porque é sócio. Eu falei, querido, o que você está falando? Você está pegando uma pessoa que entrou com a participação 0,001 para dar acesso, ele vai ter acesso à movimentação financeira da empresa? Não existe isso. Vai virar casa da mãe Joana. Eu acho que você tem que ter transparência, mas existem questões estratégicas. O cara tem 100 assessores, todo mundo vai ter acesso a todas as informações, detalhes, não quer dizer que é para esconder, não, mas para que o cara vai ter acesso se ele não decide, não toma uma decisão? É a mesma coisa de um negócio. Um negócio, para funcionar bem, vamos supor que sejamos aqui 4 empresários, 4 sócios. O que vai funcionar essa sociedade é cada um ter autonomia
de fazer o seu papel. Eu cuido da questão financeira, o Wallace cuida da questão do marketing, vendas, o Thiago cuida da parte técnica e o Fernandes cuida da parte administrativa. Cada um faz a sua parte e presta conta para os outros. E, obviamente, que a gente vai discutir a tomada de decisão. Agora, imagina se nós tivermos 100 assessores, né, de investimento e a gente tiver que prestar conta de tudo para todo mundo. Cara, isso na prática não funciona. Tem que ter um custo pré-operacional que inviabiliza o negócio. Outros estão falando de botar CLT no assessor de investimento. Também não vai virar a chave. A conta não fecha. Porque as margens envolvidas nisso são muito pequenas e a probabilidade de um profissional dar certo nisso não é grande. Por quê? Porque o cara entra, faz uma prova, mas ele não gosta de relacionamento, ele não administra bem o tempo, ele não é bom no relacionamento pré-venda, venda e pós-venda. É difícil o cara dominar todos os âmbitos da atividade do profissional de assessor de investimento, por exemplo, né? Que é uma atividade que eu tenho essa certificação. Né? Eu tenho a Corporate Investimento 360, né? Você sabe disso, Thiago Fernandes, que é uma empresa nova, né? A gente acabou de colocar ela no mercado, vinculada a uma plataforma, né? Uma DTVM, que é a Orama, que tem 200 ativos de renda fixa, mais 400 empresas listadas na Bolsa, mais de 600 BDRs, né? Que são ativos que você investe através da Bolsa Brasileira no mercado acionário internacional. E aí você tem mais de 730 fundos. A Orama já superou, inclusive, a XP em quantidade de fundos. O cara tem que estudar esses produtos todos, entender a legislação, e eu tenho que cuidar de tudo, né? Planejamento estratégico, marketing, vendas, recrutar o pessoal, tem que fazer, tem que trazer, tem que buscar, tem que entender, tem que conversar. É 1, 2, 3, 10 conversas, porque é escassa essa atividade, né? Essa profissão, a quantidade de profissionais certificados, então você não consegue, né, ter abundância, né? Então virou um jogo, né? Eles começam a leiloar. Você vai me dar o quê? Né? Ele começa a querer leiloar nos escritórios e nas corretoras. Bom, a gente está indo para o tempo final, né? É uma pena, né? A gente ia ficar aqui mais 1 hora, né? Já correu aqui, gente. Faltam 4 minutos para as 13. Então eu quero 360 horas, Robson. 360 horas. Caramba. Eu vou passar para vocês aí as palavras finais, né? Fernandes, você acabou fazendo pouca pergunta para você. Eu quero que você faça a consideração final aí façam os seus pitch de vendas, né? Façam as suas considerações finais, divulguem a marca, a empresa, o negócio, chama aí para o inbox, vamos lá. A gente está aqui para levar conteúdo, mas para fazer negócio também, até porque a gente está aqui para falar do tema de oportunidades de trabalho no mercado financeiro. Esse é o tema principal aí, principalmente para quem entrou agora e pegou no início. Então, aqui a gente pode fazer o pitch de convidar todos os nossos participantes aqui, de qualquer maneira, entrar em contato com vocês três, né, para fazerem negócio, né, ou ter oportunidade de trabalho no mercado financeiro. Fala aí, Fernandes. Legal. Bom, primeiramente agradecer, né, essa oportunidade de estar com vocês aí nesse bate-papo bom sobre investimento, sobre oportunidades. Uma coisa que a gente prima muito aqui na Corporate Investimentos é justamente essa proximidade com os parceiros, com os clientes, né, onde a gente quer levar esse sonho de liberdade financeira, demográfica e de tempo para todos, né, e a gente busca esse trabalho com vontade, com felicidade, né, que é o importante. E é isso, gente. Vamos buscar esse trabalho. Temos aí oportunidades também, como o Robson mesmo citou, para função do AI. Ou eu ainda fiquei na dúvida com por que mudou do agente, ficou somente o assessor, mas depois o Alas pode passar para a gente mais para frente, aí no próximo bate-papo. Tem essa oportunidade, estamos buscando esse profissional também no mercado para ajudar a gente a atuar nesse nicho, tá? Estão todos convidados aí, nos procurem aí nas nossas redes sociais e tamo junto, vamos que vamos. Agradecer também, né, igual o nosso colega fez, saiba o que você não quer, né? Primeiro de tudo, né, pega um papel e escreve o que você não quer, né? O que não quero, né? No caso da live aqui, trabalhar no mercado financeiro. Né? Com o que eu não quero trabalhar no mercado financeiro? Escreve num papel.
né? Legal, se você fizer isso, você já está com um belo começo para decidir o que você decidiu que você quer, por que você quer, como que você vai chegar no que você quer. Ficou complexo, mas vamos lá. Eu quero liberdade financeira. Legal. Por que eu quero liberdade financeira? Porque eu quero ficar viajando. Por que você quer ficar viajando? Porque você vai gostar mesmo disso, né? Tem muita gente que começa a viajar e desiste, né? Quer voltar a trabalhar, né? Então, por quê, né? E como que você vai chegar na sua liberdade financeira? Isso, eu diria que é o mais importante. Isso é um conceito bem famosinho, inclusive, né, do Golden Circle. Então, comece pelo porquê das coisas, depois como e depois o que você quer. Mas, antes de tudo, defina, escreva no papel o que você não quer trabalhar no mercado financeiro. Esse é o meu recado final para a galera aí. Aqui, o que o Wallace está falando é isso aqui, ó. São esses 2 livros, ó. Comece pelo porquê e qual o seu porquê, né? Encontre o seu porquê. Fundamental. Parabéns, Wallace. Isso é um livro brilhante. Valeu, Wallace. Obrigado, Fernandes. Tiago, você tem 30 segundos. Cara, vamos lá. Obrigado pela mais uma semana. Wallace, depois eu vou te mandar um direct aí pra eu te fazer umas perguntas que né, não deu tempo. Cara, se você sabe o que você não quer, mas não tem ideia de como alcançar o que você quer, me manda um direct, eu te explico no caminho. Vem comigo, só vem e eu te explico no caminho a possibilidade de você ter liberdade geográfica, liberdade de tempo, enquanto você busca a sua liberdade financeira. Se é isso que você quer para a sua vida, se você quer, de alguma forma, ter relacionamento com pessoas, ter liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade geográfica, para alcançar tudo que você quer, vem comigo que eu te explico no caminho, porque eu já estou indo. Show de bola! Tudo brabo! Bom, eu vou agradecer a vocês 3 aí, todo mundo que acompanhou, assistiu aqui, né? Pedir a todos que divulguem esse podcast aqui, né? Convidar vocês que sigam as redes da Corporate Investimentos 360, @Corporate Investimento 360, no Facebook, aqui no Instagram, e acesse o site www.corporateinvestimentos360.com.br para abrir sua conta de investimento sem custo, sem tarifa, para que a gente possa dar uma assessoria de investimento gratuito. E quem queira aprender mais sobre mercado financeiro e investimento, a gente tem uma masterclass gratuita rumo à sua liberdade financeira, que é o www.personalfinance360.com.br. Mais uma vez, parabéns aí, Tiago, Wallace, Fernandes. Grande abraço e vamos que vamos.